Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você nesse sábado, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos envolver com a sua palavra, deixar-nos na sua palavra o desejo de vivê-la. Por isso que você, meu irmão, nesse dia possa pegar a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, para que a gente possa partilhar a conclusão do Evangelho de João, no capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia e que havia perguntado: Senhor, quem é que vai traí-lo? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer a ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então correu a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Porém, Jesus não disse que ele não morreria, mas disse: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e escreveu, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra o Senhor, Ele nos ensina, através desse ensinamento, de que cada um de nós devemos viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. E para cada um de nós o Senhor tem a sua vontade na nossa vida. É preciso que eu converse com o Senhor para saber qual é a sua vontade. E Jesus vai ensinar aqui porque Pedro, ele tinha acabado de ouvir, e a gente ouviu isso no Evangelho de ontem, Jesus curando o coração de Pedro, perguntando a ele se ele o amava, e pergunta por 3 vezes. E Jesus aqui, quando faz essas perguntas para Pedro e fala em seguida que Pedro iria morrer. E Pedro, quando vê o discípulo, que é João, na frente, pergunta a Jesus: e a ele, o que é que vai acontecer? A resposta de Jesus é uma resposta dura. O que é que você tem a ver com a vida dele? Se eu quero que ele viva, o que é que você tem a ver? E quando Jesus respondeu isso, os outros entenderam diferente e já começam aquele boato de que o discípulo que Jesus amava não iria morrer. Mas ele mesmo aqui, que é o discípulo que Jesus amava, que é São João, vai dizer que Jesus não disse que ele não ia morrer. Mas o que é que Pedro tinha a ver se ele queria que ele vivesse? E se nós nos aprofundamos na palavra de Deus, a gente vai ver que São João, ele é o último discípulo de Jesus a morrer. E é o único que não é martirizado. Os outros todos são mártires. João, ele não é martirizado. Ele morre na velhice. Então, essa palavra nos ensina que nós devemos estar
buscando a Jesus, nos entregando a Jesus e pedindo a Jesus que nos dê a direção da nossa vida e não está se incomodando com a vida dos outros. Muitas vezes acontece de estarmos na igreja de Jesus, não por Jesus, não está buscando verdadeiramente Jesus, mas está observando a vida dos outros. Se aquela pessoa reza, se ela reza bem, se ela tem uma grande intimidade com Deus, se ela é uma pessoa ungida, se ela não é ungida. Jesus disse que a gente não tem nada a ver. Em outras palavras, Jesus quer dizer: reza por ela. Reza por ela, se aquela pessoa não é uma pessoa que você consegue enxergar o testemunho dela, não consegue ver que ela testemunha Jesus, reza por ela, mas não se incomoda com ela, não sai fazendo como eles fizeram aqui, o boato de que João não iria morrer, mas reza para que o Senhor o converta, o toque no coração daquela pessoa, que nós possamos a cada dia ser mais de Deus, querer viver o seu ensinamento, a sua palavra, e a palavra de Deus nos ensina a verdade. E nessa verdade nós iremos ter em nós a vida de Jesus, que nós possamos assim escrever o Evangelho, não um outro Evangelho, mas que nós possamos ser o quinto Evangelho. São 4 Evangelhos, que nós possamos fazer com que a nossa vida seja completa, a nossa vida seja cheia de Deus, e aí nós estaremos escrevendo também a nossa história em Deus, estaremos fazendo com que nós sejamos pessoas que dá testemunho de Deus, que fala de Deus na sua vida. Não fala de Deus por falar, mas fala porque Deus está presente sempre em você, porque você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que vive a palavra de Deus, você é uma pessoa que busca viver os sacramentos de Deus, a viver a Santa Eucaristia, a fazer com que Deus seja vivo na vida dos outros e não simplesmente fala de Deus por falar. E a palavra conclui aqui no Evangelho de João, dizendo que Jesus fez muitas coisas, fez muitas outras coisas que não estão escritas aqui, e que se fossem escritos, São João vai dizer que não existiria livros no mundo que pudessem caber aquilo que Jesus fez. Mas o convite que eu encerro essa reflexão hoje é que você possa conhecer aquilo que foi escrito de Jesus. O que não foi escrito também não nos interessa, mas o que foi escrito que você possa conhecer, que você possa viver, e pedir ao Espírito Santo que te dê essa graça de estar nessa palavra. A palavra de Deus está em você, e que você possa fazer com que as outras pessoas também tenham a experiência através de você, levando Jesus, levando Deus vivo para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.